Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Reis 5. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá
em paz. O nosso tema é servos e discípulos. E como que essa história, né, uma história que a gente sempre fala, sempre traz de volta e que sempre nos ensina. Como que às vezes os nossos valores estão errados. Nós estamos diante de tantas coisas. Aqui eu tenho vários exemplos de pessoas que estavam, né, desproporcionalmente no lugar certo. Sim, desproporcionalmente no lugar certo. Porque cada uma aqui teve a sua experiência, né, recebeu a oportunidade, e algumas, no começo, a oportunidade veio daquele jeito que a bispa fala às vezes, que a bênção veio embrulhada num pacote feio. A oportunidade de crescimento não veio numa boa embalagem, não veio numa embalagem bonita, que é o que nós vemos acontecer com Naamã. A primeira experiência do Naamã foi, né, como é que eu tenho bênção? Porque na época era muito atribuído, sim, aos deuses, né, as vitórias, as conquistas. Tanto que, né, a época em que as pessoas, né, mais sacrificavam, né, para os seus deuses, conscientemente, o que fosse necessário, parte das suas plantações, seus filhos, né, faziam cortes, aplicavam brincos e piercings nos seus corpos ali, para, né, oferecerem-se aos seus deuses. Sacrifícios com rituais sexuais, entregavam filhos e parte, às vezes, de suas riquezas, se dedicavam a comer comidas específicas apenas para agradarem seus deuses. Então, como que um homem explica ele ser tão bem-sucedido na guerra? Ele vencer além daquilo que está na sua vida, no seu corpo, na sua casa, vencer inimigos, conquistar territórios e está ali não podendo nem aparecer de forma digna publicamente. Não poder nem, né, ter a imagem dele ali, inclusive honrada, né, pela maneira como estava a sua pele, que a lepra era uma doença de pele. Esse era o caso do Naamã. E aí vem de onde menos ele espera uma direção para a cura dele. De uma serva escrava, né, que era uma exilada de Israel, cujas tropas da Síria, que ele ali comandava, ele era o comandante das tropas da Síria, inclusive tropas muito bem-sucedidas, e ele não era só honrado a Bíblia diz que ele era honrado, que ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, que era o rei da Síria. Um homem que tinha ali, que tinha respeito e o honrava, ou seja, ele não era honrado pelos que estavam abaixo. Ele era honrado até por quem estava acima dele. Mas ele tinha aquele problema, a lepra. E vem ali a direção para ele, né, a solução de uma improvável. Aquela menina que servia na casa dele disse: se o senhor for para Israel, o senhor vai ser curado. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ele ouviu aquilo, né? Foi até o rei já
elevou aquilo para um outro nível, né? Deixou, e aí começa a desproporcionabilidade das coisas. O rei podia ter dito, ele podia ter ido até Israel, né? Vou para Israel, vou procurar o profeta, diga simples. Aquela moça falou para ele uma coisa simples, direta, que era apenas ele fazer. Vai até Israel e procura o profeta que tem em Samaria. No caso, era o Eliseu. Ele pegou e elevou aquilo num nível desproporcional. Foi até o rei pegou e fez uma carta de recomendações, né? Junto com esta carta te envio o meu servo Naamã. E ali deve ter falado. Aí o rei de Israel, que recebeu a carta, pegou a carta e também agiu de forma desproporcional. E aqui todo mundo já envolvido e ativo dentro da situação estava desproporcional, porque o Naamã não tinha ido no rei. No rei dele. O rei não precisava ter feito carta nenhuma para ele, né? O rei podia ter dado conselho igual, diga simples. Ele podia ter dado um conselho simples, apenas endossado o que a menina falou. Naamã, verdade. Vai até lá. Vai até o profeta, é isso aí. Menina conhece, tem um profeta lá em Israel, vai lá. Não, mas teve que elevar as coisas para um nível desnecessário. Vai até o rei, dá essa carta, e o rei, né? Olha o caminho que já foi se fazendo. Naamã foi no rei, que mandou ele para o outro rei, que não sabia o que fazer. E vamos lembrar, se o Naamã tivesse seguido a direção da menina, ele não precisava ter feito todo esse caminho, falado com 2 pessoas a mais. Aí, quando ele chega no rei de Israel, já com a carta na mão, o rei de Israel pega, lê a carta, já também fica desequilibrado. Saiu de dentro dele que estava até então oculto. Aquele temor, aquele homem que estava ali temendo guerras, que estava ali com aquele temor, aquele medo, porque não tinha nada, não tinha início de guerra, não tinha propósito de guerra, não tinha intenção de guerra, não foi para isso que o Naamã foi para lá, tanto que ele não foi, né? A gente não vê em nenhum momento citando aqui armas, citando situações de um exército preparado para enfrentamento. Não, a carga dos animais foi com ouro, prata, né, mudas, como está escrito aqui, de roupas. Não teve essa situação de guerra. Foi outra coisa. Aí o rei de Israel fica nervoso, irado, desequilibrado. E já, esse homem quer uma guerra contra mim. De novo, algo desproporcional. O negócio foi tão desproporcional que chegou no Eliseu. Porque o rei chegou a rasgar as vestes dele, quer dizer, a cena não foi uma coisa privada, foi pública. Quando Eliseu ficou sabendo, falou assim, manda ele vir aqui. O que era para ter acontecido por parte do Naamã. Era para ter acontecido por parte do rei da Síria, já que ele foi até o rei da Síria, né? E depois também era para ter acontecido por parte do rei de Israel. Então, uma lição que a gente tira aqui. Servo que obedece. O que eu vejo de gente querendo, sabe, colocar o fermento
nas coisas. Tem que ter o seu toque. Tem que ter ali a sua marca. Tem que ter ali a sua assinatura, né? Essa expressão usada muito hoje. Não, porque, por exemplo, não basta eu pregar uma palavra simples para uma pessoa. Não basta, por exemplo, igual às vezes a bispa fala que faz, não basta eu pegar uma Bíblia e dar para uma pessoa. Eu tenho que comprar uma Bíblia e comprar uma roupa de marca, porque senão não vai receber um presente à altura dela. Eu já vi gente falando isso. Não, eu vou dar uma Bíblia para uma pessoa, só uma Bíblia para uma pessoa. Eu vou falar, eu já fui uma pessoa que às vezes falar para alguém do amor de Deus e, por exemplo, não colocar uma expressão, uma frase, ou não colocar junto, ali no mesmo contexto, alguma coisa que levasse a pessoa a crescer, a ter vitória, a ter uma melhoria de vida, eu tive uma época na minha vida que eu considerava menos. Falar somente do amor de Deus, falar que Jesus salva, falar que Jesus ama a pessoa, que Ele é, né, tudo que ela precisa, e não falar, por exemplo, que Ele vai dar a ela uma vitória financeira, que vai curar uma doença, que vai oferecer, sabe, um algo mais, como se alguma coisa fosse maior do que a salvação. E eu sei que tem gente que ainda pensa assim, que a coisa que a gente pode receber de melhor de Deus não é a salvação. É algo para viver hoje, por exemplo, é o pão físico de cada dia, é uma situação palpável, visível, é algo que tem a ver com dinheiro, com finanças, é algo que tem alguém junto. Não. Deus tem nos ensinado a valorizarmos as coisas simples, porque Ele pode, eu não vou dizer que Deus está só nas coisas simples, não, porque Deus está nas coisas mais complexas também. A Bíblia diz e nos ensina que Ele é onipresente. Deus não está numa coisa ou em outra, Deus está em todo lugar. Mas principalmente a Bíblia diz com aquele que tem um coração contrito, aquele que está quebrantado, aquele que já reconheceu, eu sou nada, sou pó. Eu sou como um verme. Eu não sou o Todo-Poderoso, não, o Todo-Poderoso é Deus, eu preciso dele. Então a gente vê aqui pessoas que desprezaram coisas simples, que não consideraram coisas simples como fundamentais, como o que resolveria, o que era de fato a solução. E tem gente assim aqui, que a palavra está vindo para a pessoa, seja num culto, seja no encerramento de um jejum, seja, às vezes você abre a sua Bíblia, pega ali uma palavra aí. Isso aqui. E não é o bastante. Há já um vício, né, de fermentar as coisas. E não leva o fermentar agora para aquele lado da fofoca, para o lado da distorção de conversa. Não, o fermentar de ter que aumentar, eu tenho que aumentar, eu tenho que... uma expressão que eu tenho que rebuscar aquilo. Tem gente que não pode simplesmente ouvir a serva. O que foi, minha filha, que você falou aí? Se o meu Senhor procurasse o profeta que há em Israel, ele seria curado. Você fala. Sim, o Senhor desce lá. Pega o seu cavalo e vai. Não precisava de um monte de muda, de roupa, de prata, de ouro, de comitiva. Não precisava, né, ir até o rei, que mandou até o outro rei, que rasgou as vestes, que ainda levou ali com ele uma carta de recomendação.
Não, nós precisamos ser os servos que Deus está buscando. Pessoas que não rebuscam, sabe? Como se o que a gente tivesse, recebesse de Deus, não fosse o suficiente para viver a vida que Ele tem para nós, e a gente precisa ficar rebuscando alguma coisa. Não, eu vou incrementar isso aqui, não, eu vou potencializar isso aqui, não, eu vou colocar minha marca nisso aqui, porque tem que ser algo maior, não pode? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso, não pode ser simples assim. Diga pode. Diga é simples. E essa é a graça. Esse é o poder da graça. É a gente viver, fazer de forma simples e termos resultados sobrenaturais e extraordinários, porque não se trata, diga, não se trata de mim, diga, se trata da graça. O Naamã não estava no tempo da graça. Mas o que ele viveu aqui foi uma espécie de manifestação da graça de Deus. Porque ele não era um israelita. Ele não foi um homem, um prestador de serviços para Israel, um favorecedor de Israel. Ele foi? Para quem que ele proporcionou conquistas? Síria. E aí a menina falou, vai lá até o profeta, o senhor vai ser curado. Ali foi o quê? Foi algo de Deus, o favor de Deus. E como que ele recebeu o favor de Deus? Quando ele se submeteu a uma direção simples. E essa tem sido a dificuldade de algumas pessoas. Tem coisas que são tão simples que não está cabendo na mente de algumas pessoas. Mas como que é isso? Como que pode ser só isso? Porque não é para a mente, é para o coração. E quantos estão agindo, falando, fazendo de forma desproporcional o que Deus nos mandou fazer de forma simples e direta? Porque um problema das coisas que a gente fica rebuscando, né? Ou seja, eu já sei como é, eu sei o que fazer, mas eu fico incrementando, eu fico pegando uma segunda opinião para aquilo, eu fico buscando uma confirmação do que eu já sei, É a mesma coisa de eu sair daqui agora e ir até uma escola, a primeira escola que eu encontrar, eu entrar dentro da escola e procurar o professor de matemática e dizer para ele assim, professor, o senhor consegue me provar aqui na aritmética, na matemática, que 2 mais 2 são 4? Ele vai olhar para mim, vai dizer se quer de forma muito simples ou não. Ele vai pegar 4 feijões, colocar 2 separados, mais 2. Vamos contar? Vamos? 1 mais 1. Pode ser assim também. Mais 1 igual a 2. Obrigado. Viu? Aqui do outro lado. 1, tá vendo? 1 mais 1 igual a... Muito obrigado. Então agora vamos contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4. Provei, pronto. Era isso? Acabou. Precisa que alguém vá e peça para um professor. Me prova. Tem coisa que está desse jeito na vida da gente. Faça isso. Isso é ser bom servo. Isso é ser discípulo de Jesus. É igual quando chegaram em Jesus e disseram, Senhor, mestre, eu não lembro se falaram mestre, né? Porque quando alguém chamava Jesus de mestre, ele já, olha o lado de manipulação que você está querendo ir. Você está achando que uma expressão, um elogio vai me ganhar? Não é isso, né? Não.
Aqui é servo. Aqui é discípulo, é fazer o que eu faço. Não adianta me ganhar nas palavras, não adianta falar algo que ressoe bem nos meus ouvidos. Por isso que Jesus combatia essa falsidade. Senhor, estão falando ali, estão expulsando demônios em teu nome, mas não são pessoas que estão aqui conosco, tal. Não, o Senhor tem que falar para eles pararem. O que Jesus disse? Quem comigo não espalha, ajunta. Eles estão espalhando? Eles estão desviando o povo que eu converti? Não, então deixa eles. E aí vem Paulo, né? Vem Paulo depois na mesma linha que Jesus. E Paulo já era um homem de uma personalidade muito mais, difícil, exigente, que ele mesmo diz, tem gente que prega o evangelho por dinheiro, tem gente que prega por vaidade, tem gente que prega por ganância, tem gente que prega por rivalidade. E aí ele disse o quê? Esse povo não pode pregar o evangelho. Foi isso que ele falou? Deixa eles pregarem. Porque o que importa é que eles estão pregando o evangelho. O que eles estão falando, está certo. Quer dizer, para quem está ouvindo, está levando para onde? Está levando para Jesus? Tá, deixa eles pregarem. Quem está ouvindo, está sendo levado para onde? Para o reino de Deus? Sim, então deixa pregar. Ah, mas a intenção, mas o jeito, tá levando para Jesus? Deixa pregar. Importa que o evangelho seja pregado. Isso é ser simples, gente. Isso é colocar Deus, a direção que Deus nos dá à frente da nossa opinião. Isso é obedecer à palavra e colocar este princípio de vida à frente da imagem que a gente vai causar para as pessoas. Da imagem que a gente vai ter com as pessoas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer diferente do que o Naamã fez no começo. Aprender com o exemplo dele a servir a Deus. Quando Deus me dá uma direção simples, faça aquilo do jeito que você recebeu. Não trate algo que parece simples ou algo que parece até inferior ao estilo, ao nível, à imagem de vida que você tem hoje. Eu me banhar no Rio Jordão? Porque primeiro ele gerou aquela expectativa. Vou no rei, para o rei saber que eu vou até, o profeta. Aí o rei não mandou nem no profeta, o rei mandou para outro rei. A gente quebra a cara porque a gente alimenta as expectativas erradas. O que a menina falou para o Naamã? Para ela ir para onde? Israel. Procurar o... Foi isso ou não foi? Eu pergunto para você, o que ela falou, estava claro ou não? Inclusive ela não falou nem Israel, ela falou Samaria. Se o meu Senhor procurasse o profeta que tem em Samaria, ele seria curado. Está claro ou não? Faltou alguma explicação? Procurar o profeta que tem em Samaria. Ok. O Naamã fez o quê? Primeira atitude do Naamã foi até o rei. Pergunto para você, ele fez o que ele recebeu a direção? Não. Ele fez do jeito que ele recebeu a direção? Ele fez do jeito de quem? Dele. É aqui onde o diabo ele nem sabe mais o que está acontecendo. Ele fala, não, mas você está tomando meu lugar agora? Você está agora fazendo a minha função? Porque aqui é da pessoa.
aqui sai, é repetido o que está dentro dela. Eu quero a cura, eu quero, eu vou até o profeta, ou eu quero toda aquela relevância que eu posso ter. Eu quero resolver a situação, eu quero dar o que Deus já exigiu de mim, ou eu quero que fiquem sabendo o que eu estou dando. Ou seja, eu tenho que fazer algo, mas tem que saber. Eu quero que todo mundo saiba o que eu estou fazendo. Não é o bastante fazer, não é o bastante ir lá, não é o bastante receber algo de Deus, não. Tem que ser de uma maneira para causar um estrondo, uma situação. Ele gerou a expectativa que depois ele teve a decepção. Foi no rei, e o rei alimentou aquilo, mandou ele para o outro rei. Ele estava se sentindo, olha a minha importância. Onde eu passo as pessoas vêm. Estou com uma carta do meu rei. Vou até o outro rei agora, né? Quer dizer, eu não vou direto no profeta, igual a menina me disse para fazer. Eu não sou homem disso. Essa é uma boa expressão para esse culto. Do que você costuma dizer, eu não sou homem disso? Eu não sou mulher disso? O quê? Olha, o que eu tenho ouvido de pessoas que falam assim, eu não sou homem de fazer tal coisa, eu não sei como eu fiz. Eu não sou mulher de fazer isso, mas eu, de repente, me peguei fazendo. Só que sempre para o mal. Eu não era uma pessoa de tal atitude, mas eu fiz. Usa isso para o bem. Porque tem gente que está com áreas da vida travada porque está com essa expressão como uma regra. Como Naamã. Eu não foi a expressão dele, tá? Aqui sou eu que estou traduzindo para os dias de hoje. Eu sou homem de descer o Rio Jordão? Se fosse para me banhar em rio, Abana e Farfar não são muito melhores? Podem ser águas mais claras, mais cristalinas, rios mais bonitos, mas não é a direção de Deus. Está entendendo? Pode ser a diferença do rio, eu nem sei falar um rio bom agora, um rio bonito. Fala um rio bonito aí, um rio... O que é um rio bonito, hein, gente? O povo não me ajuda, né? Além de estar de máscara, ainda fala para dentro. Eu não consegui entender ainda. Em Rio Preto não tem rio bonito. Enfim, vamos seguir o culto, né? Ninguém sabe o nome de um rio. A gente aqui em São Paulo só tem o Tietê, então... É bonito? Não. Então, tá aí, o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco. Alguém poderia dizer, se fosse aconselhado aqui agora, descesse o Anderson dissesse, vai lá no Rio Tietê ali, toma um banho 7 vezes ali, entra no rio lá que você vai ser curado, que a sua vida vai mudar. A pessoa, não. Eu lá na minha terra tenho o Rio São Francisco. Por que eu vou fazer isso? Não. Se fosse para tomar um banho, lá na minha terra, cabe a expressão, né? Eu teria lá, longe, teria resolvido. Não sou homem de descer e tomar um banho no Rio Jordão. Eu não sou homem disso. Para com essas expressões. Para de viver debaixo das suas regras que não te levaram ao lugar que você deveria ter chegado. Sabe aquelas regras que a gente criou e elas mais têm aquele efeito plástico, aquele efeito de aparência do que de fato? Isso eu não sou, isso eu não faço, assim eu não trabalho, assim eu não me envolvo nas coisas desse jeito. Naamã.
Não, eu? Que isso? Poderia ele ter dito, já passei por 2 reis, saí de lá com uma carta de recomendação, ainda bem que ele não falou isso para o Eliseu, que o Eliseu ia dizer o seguinte, que eu saiba, você saiu de lá porque uma menina te falou, porque senão você não teria nem vindo, você foi até o rei, mas de Deus veio pela menina para você. Deus não falou com nenhum rei, Deus falou com a menina, para a menina falar com você. Deus usa quem Ele quer usar. Deus usou algum rei para falar com Naamã? Usou? Você vê que às vezes a pessoa tem posição, tem aparência, tem status disso, mas não tem discernimento. Não tem sabedoria, nenhum dos 2 reis tiveram sabedoria alguma. E o Naamã teve sabedoria? As direções claras, eficientes e eficazes que ele recebeu, foi de gente de alta patente ou de gente de baixa? Quem foram essas pessoas? A serva, o servo de Eliseu e o servo dele. 3 pessoas que Deus usou, das quais vieram a direção de Deus para ele. Mas ele quis que a direção, que o resultado viesse de reis. Eu vou no rei. E um rei mandou para outro rei. E aí, rei? Não, você veio trazer guerra, tal. Não adianta, tem gente que está fazendo desse jeito. Está indo para o lugar da beleza. Está indo para o lugar que tem aquela aparência toda, que tem nome, que tem fama. E Deus, desde o começo, Ele está trabalhando na sua vida com coisas simples, por pessoas simples, de uma forma simples. E se você não está vivendo o que tem que viver, é porque você está fugindo daquilo que para você é menos. Quer dizer, você não está assumindo a condição de um servo. Não é a sua voz, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Não, mas eu pensei, tá bom, você pode ter pensado. Olha que bênção, você está ouvindo essa palavra. Então volta atrás. Pensa certo agora, se submeta. Veio da serva, depois a direção dele, que ele achava no final das contas, o menor que ele cruzaria ali seria o profeta. Porque pensei, o profeta vai sair, vai estender a mão sobre o lugar afetado e em pé, vai invocar o nome do Senhor, o seu Deus, né? E ele deve ter imaginado, igual eu já imaginei, que Deus deve ter a voz grossa, parecida com a do Cid Moreira, né? E é perigoso ainda o rapazinho lá, o Geazi, ser como um daqueles nossos pastores mais novos, né? Que às vezes você vem para o culto, o pastor abre a boca e você já... sabe aquela vozinha assim que... Você já... Né? Eu lembro, quando a bispa, né, pregava, e a gente como se diz, né? A gente toma cada peia na vida, às vezes, que é necessário. É necessário. Quando eu cheguei na igreja, eu não gostava, né? Já falei, achava que a bispa gritava muito. E fui meio que forçado pela minha mãe, aquela coisa. Aí quando eu fiquei na igreja, né? Aí eu queria ir depois, aí era por mim, já não era mais por família, por mãe, enfim. E às vezes a bispa, ela pregava todo dia na época, né? Aí começou a crescer a igreja, tal, né? E começou a ter esse dia do atendimento e trabalhos, né? E aumentar o programa. Aí começou a ter pastores, né? E aí eu lembro que tinha 1, 2, 3. 3 pastores, além da bispa que pregava. Em outros cultos também. E aí a gente estava acostumado com a bispa, aquela coisa assim, né? Que inclusive era muito mais, né? Na época, quem vem, às vezes ainda você vê de vez em quando, né? Aqueles cultos mais pegados, né?
eu costumo dizer, um culto mais pegado, aquela coisa. E eu lembro que um dia eu fui, era até uma sexta-feira, que era um dia, né, forte ali na igreja, e quem estava fazendo o culto era um pastor, e era um pastor que tinha uma voz fina, né, para o padrão que a gente estava acostumado. Que apesar de ser a bispo uma mulher, mas era uma mulher que tinha uma força, né? E o pastor que estava era um pastor que tinha uma voz fina. E eu, quando cheguei no culto, comecei a ouvir, sabe quando já te dá aquela... Você meio que fica... Você fica por educação, né, no culto, sabe? Mas a vontade que você tem é de... Talvez você está ouvindo isso aí e falando assim, nossa, eu achei que era só comigo que acontecia isso. Não. Tem gente que às vezes você não conhece, não sabe, vem, né, você não tem ligação, não tem identificação com a pessoa, e aí algumas coisas conspiram contra ela. Às vezes a aparência, a imagem, o tamanho, a voz, o jeito que fala, que não é o jeito que você está acostumado. E, enfim, começou o culto e eu, nossa... Que coisa, né? Eu tinha na minha cabeça, né, aquela coisa de homem ter que ter voz mais forte, aquela voz mais grossa, né? Aqueles conceitos que a gente tem na vida que serve para nada. E aí começou a pregar, tal, e eu pensei em levantar e ir embora, né? Fiquei com vergonha, falei, vou ficar, já estou aqui mesmo, né? Tinha ido de bicicleta na igreja ainda, não era perto. E ele começou a falar... E eu lembro que o culto foi indo, e eu fui ouvindo aquilo, e aquilo foi me tocando, não foi a pessoa. Foi Deus. Porque a primeira vez que eu tive coragem de tomar uma decisão drástica em algo assim, que eu vivi uma situação de doença, de enfermidade, e que eu tive coragem de romper com aquilo, de parar com um tratamento assim, foi naquele culto. E eu voltei ainda que eu mesmo, e eu era muito novo ainda na época, eu voltei que eu mesmo falei, olha que coisa. Eu ainda pensei no dia. Olha, eu nunca tinha, eu nunca tive essa atitude nos cultos que eu considerava mais fortes, os cultos que mais, né, me chamavam a atenção. E naquele culto do pastor da voz fina, né, eu acabei, aquilo me tocou, me dirigiu, e eu tive coragem lá dentro mesmo da igreja. Eu já fiz algo, já tomei atitude, e saí ainda naquela convicção, e eu pensando, olha que coisa, né? Eu cheguei, eu ia embora, eu não ia nem ficar aqui. Uma espécie do que aconteceu com Naamã. Às vezes a gente formata na nossa mente uma imagem de como vão vir as coisas. De quem Deus vai usar. É claro aqui pela passagem que o Naamã imaginou um Eliseu sendo a pessoa mais simples, que ele conversaria ali. Ó. Eu não vou falar com ninguém abaixo. E o Eliseu, por direção de Deus, por discernimento de Deus, não saiu para atendê-lo sequer. Até ele se render a Deus, não. Quando veio o servo, eu imagino que aquilo foi um soco nele. Você não é nada, você está achando que as coisas são do seu jeito? E ainda embora, de novo, uma pessoa de menor importância. Para ele, não estou falando na vida, não tem ninguém de menor importância, mas para ele alguém que ele não dava ouvidos. Alguém que ele não buscava conselhos. Alguém que ele naturalmente não ouviria. Tanto que ele não ouviu a menina, ele teve que ir no rei para confirmar e mandou por outro rei. Quantos de nós temos direções claras, diretas, simples? E o que eu digo para você? Seja o servo que você deve ser. Não rebusca. O que você já tem em direção, faça. Cumpra. Não precisa incrementar a Bíblia, a palavra de Deus. É o que é. Ah, mas o que eu ouvi é difícil? Faça. É igual quando você está com o estômago ruim, vai lá na casa da sua avó vai lá na horta dela, amassa um boldo lá, toma, meu filho.
Aquilo tem um gosto terrível. Mas daqui a pouco você nem lembra mais se você estava com dor de estômago. Quantas vezes, né, que a gente diz, só isso aí, isso aí, vai lá. Faz isso, vai funcionar, vai dar certo. Por quê? Eu não estou falando de um remédio caseiro, de uma massagem, daquele senhor japonês. Eu não estou falando lá, eu estou falando de Deus, eu estou falando da palavra. Eu estou falando de gente como nós que tem recebido direções claras, mas às vezes para os nossos conceitos simples. E quantas vezes que Deus está usando coisas simples para a nossa visão pequenas, mas é o que Ele quer que nós façamos, é onde Ele quer que nós estejamos, é da maneira que Ele quer que nós venhamos agir para poder fazer coisas milagrosas, como aconteceu com Naamã. Quando Naamã se submeteu, ele viveu a cura dele. O caminho que ele andou a mais, as pessoas que ele falou a mais, o trajeto que ele teve que ir depois que voltar, foi uma perda por decisão dele. Por ele ter feito da forma, da maneira dele. Isso é algo que ainda está em alguns. Às vezes te fala, Deus usa uma pessoa que é aquela que você menos queria que ele usasse. Aquela pessoa que você não está tão bem de repente. Quantas vezes, né, quando a gente é jovem, Deus usa o pai da gente, a mãe da gente, para faz isso. Você, não, meu pai não, minha mãe não. Quantas vezes que Deus está usando aquele servo, aquele teu funcionário, aquele teu amigo, que você olha e pensa, não, essa pessoa aqui não tem nada para me oferecer. Mas ela falou uma coisa que aquilo entrou na tua cabeça, você ficou pensando, está fugindo disso, não vou fazer, não vou dar meu braço a torcer, não vou, isso aqui eu não vou, porque se eu fizer ela vai falar que eu fiz o que mandou. E daí? O que importa para nós é estar na direção de Deus. Porque a direção de Deus traz resultados incríveis como esse que o Naamã viveu. Foi tão incrível que depois ele não queria mais sequer cogitar, né, usar outra terra, oferecer sacrifício e holocausto em outros altares. Aquela terra ele levou para construir um altar. Porque ele viu, olha como que, né, ele se quebrantou, mas não precisava ter feito todo aquele trajeto. Por fim, ele ainda acabou terminando bem, né? E eu creio que a palavra é para isso hoje. Para gente que está dando voltas, saiu ali de uma direção clara da palavra que recebeu para ir conversar com gente, ir no médico tal especialista, ir em tal fulano, ir buscar, né, no profissional tal, ir em tal lugar. Não, faz o simples. Veio de Deus, veio da palavra. Você pegou esse espírito? Não pegou? Pega agora. Você pegou, mas achou que era algo ainda insuficiente, que não ia ser, só isso não ia funcionar. A gente tem às vezes na cabeça, não pode ser só isso. Diga isso, não pode ser só isso. Elimina esse pensamento. Elimina esse, não pode ser só isso. Elimina, eu não sou pessoa disso. Você não pode ser pessoa de mentir, de se prostituir, de pecar contra o Senhor. Mas se a palavra te dá uma direção simples e clara, vai e faça correndo. Seja o bom servo que o Naamã não era, mas depois se tornou. E passou a valorizar desde as coisas mais simples até as maiores. Isso faz diferença na vida de uma pessoa. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito no seu coração, feche seus olhos. O que Deus tem falado? Está falando com você que é simples, que talvez você ainda está buscando o algo mais. Um jeito mais bonito de fazer isso. A gente pede perdão, mas eu também tenho aquela questão, igual a Bíblia falou esses dias, a gente não pode também ficar pedindo perdão toda hora, né? Então o melhor é você saber
o que não fazer e respeitar esses limites, não ficar toda hora, me desculpa, me perdoa, eu errei. Mas eu já tive gente que veio pedir perdão e não teve aquela atitude de chegar e falar, lembra disso aqui? Lembra daquela situação? Me perdoa, tá? Eu errei. Sabe, tem que ter então, aconteceu tal coisa que aí eu vi, porque aí falaram, porque como eu estava vivendo isso, por isso eu falei isso. Então, eu não queria, não ia, não sou eu, mas me perdoa por isso. Não. É quase a pessoa falando assim, eu não errei, eu só estou vindo aqui porque a palavra falou, tá? Mas eu mesmo, eu não vejo em mim um erro. É porque a palavra falou, então, né, vai que pode ser que eu tenha errado. Não. Vamos valorizar as coisas simples que fazem a diferença. Eu não estou falando de você agora, né, sair daqui, vender a sua casa, comprar um trailer e ficar aí vivendo de uma forma quase que primitiva, deixar de ter aí uma lavadora de roupas, né? Até porque eu quero que as mulheres voltem para o meu culto, então não é para você agora fazer tudo de forma como era, não, eu estou falando da palavra. Tem gente que está rebuscando o que já recebeu de Deus de forma clara, e é só fazer. Que está indo numa segunda opinião do rei da Síria, uma terceira opinião do rei de Israel, que mantém ainda conceitos próprios, quando já tem uma direção de Deus para cumprir. Insiste em bater na mesma tecla de antes. Tem gente que já se perdeu do propósito que está buscando. Tem gente que está mais apegada a um método e tem que ser o próprio método. Esqueceu qual é o destino, qual é o propósito e agora só está interessando o método, tem que ser por esse método. E está insistindo no mesmo método que Deus falou, não. Tem que ser pela fé, vai pela fé. Dependa de mim. Joga por terra aí esse orgulho, esse seu jeito, essa sua forma. E vai pela palavra, isso mesmo, pela palavra. Falando a palavra, declarando a palavra, repetindo a palavra. Vai e resolve isso pela oração, não é do seu jeito, não é com toda essa preparação, não é buscando uma forma diferenciada, inteligente, não, é pela palavra. Tem gente que ou vai ser pela palavra ou não vai ser. Enquanto insistir no próprio jeito, não, porque a banda é melhor, farfara é melhor. Que sentido faz eu descer num rio sujo desse, um rio turvo desse? Tá bom. Meu senhor, até eu aqui estivesse recebido uma direção assim fácil dessa. Uma coisa tão simples, já teria ido lá. Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa incrementada, difícil, eu não teria feito? Sim, então quanto mais isso, vai lá e faz. E aí, finalmente se rendeu Naamã. O grande Naamã realmente teve uma atitude grande, porque ao contrário do que alguns pensam, quando você vai e se submete, quando você vai e age de forma simples porque Deus te mandou, você não está se rebaixando, você está se engrandecendo. Aliás, você está se colocando nas mãos de Deus para Ele te engrandecer. Porque é a fé que nos leva até Deus, e é a fé que traz de Deus para nós milagres, obras sobrenaturais, obras incríveis. O que é que Deus está falando com você? Que Ele quer obediência, Ele quer simplicidade, onde você complicou. Onde Ele quer dependência, onde você ainda você está tentando voar,
já viu que não consegue, está tentando correr, já viu que não consegue, está tentando andar e está vendo que na verdade está se arrastando. E Deus está dizendo, faz do meu jeito. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro e peço, nos ensina a ser servos. Senhor, nos ensina a sermos servos. Não como Naamã era, mas como ele se tornou. Desses que a tua palavra é o suficiente para nós mudarmos a nossa agenda. Para nós, meu Deus, sairmos de um lugar e irmos até outro. Para nós ouvirmos pessoas que nós não ouviríamos numa condição natural, não ouviríamos. Para nós fazermos coisas simples e sabermos, meu Deus, que elas podem ser poderosas, que elas podem ser transformadoras, não pelas coisas simples, mas porque foi o Senhor. Quando é o Senhor quem dá a direção, quando é o Senhor quem nos instrui, quando vem do Senhor, meu Deus, uma direção clara, direta, simples, mas se ela vem do Senhor, é tudo que o Senhor espera de nós. É tudo o que o Senhor, meu Pai, quer de nós. E eu peço, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço, nos ajuda. Ajuda cada um aqui, agora, a ser esse servo, esse discípulo, que não está preocupado com a imagem que construiu, que estabeleceu de si próprio, e o que nunca faria, onde nunca entraria, a quem nunca daria ouvidos, a que situações nunca se submeteria, não. Mas sermos aquele, meu Deus, que vai atrás do Senhor, que segue as tuas pisadas e que vê que se o Senhor está pisando num lugar, nós também vamos pisar. Se o Senhor está tomando uma atitude, nós também vamos tomar. Que vê o Senhor falando algo, nós também falamos. Nós vamos atrás do Senhor. Nós servimos o Senhor. E fazemos, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Se orar, oramos. Se nos calar, nos calamos. Se esperar, esperamos. Se fazer algo, meu Deus, que parece que tantas vezes foi feita e deu em nada, mas agora o Senhor nos manda fazer, e alguns de nós, de novo, fazemos para agradar o Senhor, para trazer do Senhor para nós, meu Deus, o favor, a obra sobrenatural, a cura, a libertação, a transformação de uma situação que não se resolve, que não se resolveu até aqui, com obras humanas, com estudo, com dinheiro, com investimento, mas que vai ser resolvida pela obediência da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Porque como o Senhor mesmo diz, sem o Senhor, nada podemos fazer. Eu termino, meu Deus, essa oração te pedindo discernimento. Porque quantas vezes coisas simples foram coisas ignoradas, e para nós eram coisas ultrapassadas, era o que nos levava a dizer, isso aqui não é algo que eu vou fazer, eu não sou homem disso. Não, isso aqui não é disso que eu preciso. Senhor, que expressões, frases, pensamentos e até sentimentos como esses caiam por terra agora em nome de Jesus. E que deem lugar à humildade que nós tanto precisamos para te servir, para fazer a tua vontade, para atender o teu chamado e para vivermos, meu Deus, o que o Senhor tem para nós. Eu peço discernimento e sabedoria. E claro, meu Deus, peço que o Senhor nos ajude para termos no final a atitude que o Naamã teve e vivermos, meu Deus, algo tão poderoso como ele viveu. Em nome de Jesus. Eu apresento, meu Pai, eu consagro agora cada projeto de conquista. E eu oro em concordância agora com cada homem e mulher de Deus que mais uma vez vem para a tua casa para apresentar ao Senhor as suas firmes razões, para trazer a sua demanda
e mostrar para o Senhor, meu Deus, eis-me aqui, mais um dia que eu clamo, mais um dia que eu peço, mais um dia que eu oro, mais um dia que eu creio e que eu manifesto a minha fé. E eu concordo com cada oração, meu Deus, e eu peço que cada projeto de conquista seja materializado, que cada projeto de conquista seja materializado em cada área, que o Senhor libere curas, libertações, assim como liberou para Naamã, que o Senhor libere, meu Pai, negociações, portas abertas, clientes novos, que o Senhor vá lá, meu Pai, troque corações desses membros dessa família, que até então pareciam, meu Deus, pessoas meu Pai, pessoas impermeáveis, que a Tua palavra foi pregada, foi dita, foi lida, foi, meu Pai, mostrada, mas não entrava a palavra. E eu oro para que sejam quebrantados, corações sejam trocados, que a palavra do Senhor entre e que ela passe, meu Deus, a reger, a conduzir e a governar a vida deles. Eu declaro a nossa família salva. Eu declaro, meu Deus, situações sendo resolvidas, causas sendo julgadas, situações, meu Deus, sendo alcançadas, meu Deus, milagres sendo recebidos. E eu declaro que essa unção de 10 vezes mais seja derramada sobre cada um de nós, e que aquilo que nós temos crido, orado, declarado, pedido ao Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, que o Senhor faça na nossa vida, que o Senhor nos leve a ver e a viver a Tua glória, em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.